Parágrafo 4º do 129, ele vai nos remeter às mesmas circunstâncias do parágrafo 1º do artigo 121 do Código Penal. Então, o parágrafo 4º é uma minorante, é uma causa de diminuição de pena, é um privilégio. E é a mesma redação que a gente viu no parágrafo 1º do artigo 121. Então, o que a gente falou sobre motivo de relevante valor social ou moral, violenta emoção, logo em seguida, injusta provocação da vítima, vale também aqui para o 129, parágrafo 4º. Só que lá é homicídio e aqui é lesão corporal. Só que tem um detalhe interessante. Lá no 121, tem controvérsia se o homicídio qualificado pode ser privilegiado. Né? Tem essa discussão se é possível aplicar as circunstâncias do parágrafo 1º no parágrafo 2º do 121. Aqui não vai ter controvérsia. Aqui é pacífico que a lesão leve, grave, gravíssima e seguida de morte podem ter essa diminuição de pena do parágrafo 4º do 129. Então, a gente pode ter a lesão corporal qualificada, privilegiada, sem problema nenhum. Não vai ter aqui aquela discussão que a gente viu lá em relação ao homicídio qualificado privilegiado. O parágrafo 5º, assim, o parágrafo 4º, ele não se aplica à lesão leve. Por que não? Porque na lesão leve, a gente vai para o parágrafo 5º. Quando a lesão é leve e ocorre qualquer uma das circunstâncias do parágrafo 4º, o privilégio é ainda maior, né? Porque no parágrafo 4º, ele vai ter uma redução de pena. No parágrafo 5º, a pena vai ser substituída por multa. Então, ele não vai ter privação de liberdade, né? Ele vai ter somente a aplicação da pena pecuniária, que é a multa. Pode ficar para você, tá? Também vai ter esse benefício quando a lesão leve for recíproca. Agora, muito cuidado com essa parte final aqui, tá? Isso aqui vocês ignorem. A multa, ela não pode ser vinculada a nenhum tipo de valor. Não é porque é réis. Ah, é porque a moeda não existe mais. Se fosse real, tudo bem. Não, nem se fosse real. Não pode vincular valor à multa. Lá no artigo 49 do Código Penal, a gente viu que adota-se para o cálculo da multa o critério do dias multa. Então, não se pode vincular valor à multa. Então, toda vez que você encontrar um valor para multa, ainda que seja em real, tá? Que é a moeda corrente no Brasil, não pode. Ignora, risca, critério do dias multa, artigo 49 e seguintes do Código Penal. O parágrafo 6º, ele vai tratar da lesão corporal culposa, a gente falou isso no bloco anterior. Nós temos a lesão corporal culposa lá no CTB, o Código de Trânsito Brasileiro, que é a Lei 9503 de 97, artigo 303. Só que a pena da lesão corporal culposa na condução de veículo automotor em vias terrestres é maior do que a lesão corporal culposa em qualquer outra situação. A gente falou sobre isso quando falamos do homicídio culposo. Essa questão dessa possível desproporcionalidade lá com o Código de Trânsito. Mas a gente viu que há uma justificativa para que a pena do homicídio culposo, assim como a lesão culposa no trânsito, seja maior do que em qualquer outra circunstância, em razão da função preventiva da pena. Como a pena tem uma função preventiva, é muito mais comum
homicídios e lesões culposas na condução de veículos automotores em vias terrestres do que em qualquer outra circunstância, justifica que lá tenha uma pena maior. O problema é que a lesão corporal culposa no trânsito tem uma pena maior que a lesão leve, dolosa. Se vocês olharem o 303 do CTB, vocês vão ver que lá a pena é maior do que a do caput do 129. Então, a doutrina, ela brinca dizendo o seguinte: se você atropelar alguém com seu carro e essa pessoa não sofrer nenhuma lesão grave, gravíssima, ou morrer, diga que você fez de propósito, porque a pena é menor. Então, se eu, por exemplo, vou dar ré com o meu carro, e aí encosto o retrovisor na perna do Fernando, é melhor eu falar que eu fiz de propósito do que falar que foi sem querer. Porque o sem querer vai me levar para uma pena maior, que é o artigo 303 do Código de Trânsito. Se eu disser que fiz de propósito, como foi uma lesão leve, eu vou cair nessa pena menor do caput. Parágrafo 7º. O parágrafo 7º nos remete aos parágrafos 4º e 6º do artigo 121 do Código. Então, tudo que a gente falou para essas majorantes, lá do parágrafo 4º e 6º do 121, vale aqui para o 129, vale aqui para a lesão corporal. A mesma coisa o parágrafo 8º, que nos remete ao parágrafo 5º do 121. Então, tudo que nós falamos em relação ao parágrafo 5º do 121 vale também para lesão corporal culposa, conforme o parágrafo 8º do 129 do Código Penal. Parágrafos 9º, 10 e 11 tratam de lesões praticadas nas relações domésticas ou familiares. Muito cuidado, que quando a gente fala em violência doméstica, muitos tendem a achar que a vítima é mulher. Como se homem não pudesse ser vítima de violência doméstica. O parágrafo 9º, 10 e 11, eles se aplicam a qualquer vítima, desde que seja numa situação de violência doméstica ou familiar. Independentemente da vítima ser homem ou mulher, se a lesão corporal aconteceu ali na relação doméstica ou familiar, a gente vai observar os parágrafos 9º, 10 e 11, mesmo que a vítima seja homem. Quando a vítima for mulher, a gente vai observar a Lei Maria da Penha quanto ao procedimento, as medidas protetivas, mas vamos observar os parágrafos 9º, 10 e 11. Então, se a lesão corporal leve, o parágrafo 9º qualifica a lesão leve. Se a lesão leve for praticada contra ascendente, descendente, irmão, cônjuge, companheiro, com quem conviva ou tenha convivido, ou ainda prevalecendo-se das relações domésticas, de coabitação ou de hospitalidade, a pena da lesão leve passa a ser de detenção de 3 meses a 3 anos. Deixa de ser de menor potencial ofensivo e passa a ser de médio potencial ofensivo, independentemente da vítima ser homem ou mulher. Se for mulher, a gente vai observar a Lei Maria da Penha. Por homem, não. Mas o parágrafo 9º é para qualquer vítima, independente do gênero. E se a lesão for grave, gravíssima ou seguida de morte? Aí a gente vai olhar o parágrafo 10. Se a lesão for grave,
gravíssima ou seguida de morte contra ascendente, descendente, irmão, cônjuge, companheiro ou com quem conviva ou tenha convivido, ou ainda prevalecendo-se o agente das relações domésticas, de coabitação ou de hospitalidade, a pena vai ser majorada em 1/3. Então, se a lesão foi grave, vai ser a pena do parágrafo 1º com aumento de 1/3. Se a lesão foi gravíssima, vai ser a pena do parágrafo 2º com aumento de 1/3. Se a lesão for seguida de morte, vai ser a pena do parágrafo 3º acrescida de 1/3. O parágrafo 11 é para qualquer uma delas e é quando a vítima, ascendente, descendente, irmão, cônjuge, companheiro, etc., for portador de uma deficiência física ou mental. Então, uma lesão leve contra cônjuge doente mental vai ser a pena do parágrafo 9º majorada pelo parágrafo 11. Se for uma lesão grave ou gravíssima, vai ser a pena do parágrafo 1º, do parágrafo 2º ou do parágrafo 3º, se for seguido de morte, majorada pelo parágrafo 10 e pelo parágrafo 11, porque a vítima tem uma deficiência física ou mental. Parágrafo 12. O parágrafo 12, ele traz a lesão corporal funcional. Nós vimos o homicídio funcional, lá no artigo 121, e vimos que lá é uma qualificadora. Aqui, na lesão corporal, não é uma qualificadora, é uma majorante, é uma causa de aumento de pena. Mas as vítimas, as circunstâncias, são as mesmas do homicídio funcional. Tá? As mesmas do homicídio funcional, só que lá é qualificadora e aqui é majorante. Então, tudo que a gente conversou a respeito do homicídio funcional vale aqui no parágrafo 12, só que lá é circunstância qualificadora e aqui é circunstância majorante ou causa de aumento de pena. Para fecharmos o 129 e, consequentemente, o capítulo 2 do título 1 da parte especial, parágrafo 13, que foi acrescido recentemente pela Lei 14.188 de 2021. Essa lei, ela, além de acrescer o parágrafo 13 ao 129, também alterou a Lei Maria da Penha e acresceu ao Código Penal a violência psicológica como tipo penal autônomo, lá no artigo 147b, que nós vamos estudar quando chegarmos lá. O parágrafo 13, ele diz assim: se a lesão for praticada contra mulher por razões da condição do sexo feminino, nos termos do parágrafo 2º-A do artigo 121, a pena de reclusão de 1 a 4 anos. Esse parágrafo 13 é só para lesão leve. Tá? O legislador não trouxe nenhum aumento de pena para lesão grave, gravíssima ou seguida de morte, quando forem praticadas contra mulheres por razões da condição do sexo feminino. Essa pena de 1 a 4 anos de reclusão é só se a lesão for leve. Se ela for grave, gravíssima ou seguida de morte, a gente vai aplicar a pena do parágrafo 1º, do parágrafo 2º, do parágrafo 3º, sem aumento de pena. Tá bom? Bom, com isso a gente fecha o artigo 129 no Código Penal. Na próxima aula, a gente vai adentrar o capítulo 3 do título 1 da parte especial, que vai tratar dos crimes de periclitação da vida e da saúde da pessoa humana.